É a terceira vez que eu venho, mas é a primeira vez que estou por de pregar, né? Então, agradecer a oportunidade e que possamos juntos estar atentos ao que o Senhor trouxe para hoje. Orava a respeito do que o Senhor gostaria de compartilhar conosco nessa noite. E Ele me levou a esse texto que está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Pastor Naldalferto orou com tanta unção que transbordou tudo aí. Glória a Deus. Poder. Muita oração, muito poder, isso mesmo. Diz assim, 2 Reis 6, 17. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Pai, essa é a tua palavra, e o nosso desejo essa noite é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver o sobrenatural do Senhor agindo ao nosso favor. Nos tire da dimensão da circunstância e nos leve para a dimensão da tua soberana, boa, perfeita e agradável vontade. Para isso, tira do nosso meio toda dispersão, que todo coração, toda mente, todos os olhos e ouvidos estejam atentos para aquilo que o Senhor preparou antes da fundação do universo para ser consumado essa noite. Nós nos calaremos e queremos apenas ouvir a tua voz. Por isso, faz de mim um canal desobstruído da manifestação dessa vontade. Fala conosco, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. A história que rodeia esse versículo, talvez você conheça, mas acho que vale a pena recapitular. O rei da Síria havia convocado uma reunião com os seus principais líderes de exército e o seu conselho imperial. E nessa reunião, então, ele começou a reclamar. Ele falou assim: certamente tem um traidor entre nós, tem um espião, né? Então estamos aí nessa moda de delação premiada, né? Tinha um delator, tem um delator aqui dentro, tem um dedo duro, um fofoqueiro, tem alguém aqui no nosso grupo que está falando para o povo de Israel as nossas estratégias militares. Porque não é possível, nós sentamos, nós discutimos, nós planejamos artifícios, estratégias para poder pegar o povo de Israel no pulo, montamos arapuca para eles e sempre na hora H eles escapam. A única explicação para isso só pode ser que alguém está falando com eles as nossas estratégias. E aí então eles se antecipam às nossas estratégias e escapam do nosso ataque. Então ele começou a questionar aqueles líderes do exército, o seu conselho, até que um tomou a coragem e pediu a oportunidade para falar e falou assim: olha, rei, não tem nenhum traidor aqui não. Todo mundo aqui serve ao Senhor. Mas nós estamos sabendo que tem um profeta em Israel. E o Deus de Israel conta tudo que a gente conversa para ele. E ele vai lá e conta tudo para o rei. O senhor pode montar o seu planejamento dentro do seu quarto sozinho, que ainda assim eles vão saber, porque o Deus deles conta para o profeta e o profeta para o rei. Aí o rei falou assim: ah não, então tá fácil, é só matar o profeta. Mata o profeta, acaba o problema, localiza o profeta. Aí localizaram. E para sorte, entre aspas, deles, o profeta Eliseu naquele momento estava fora da cidade. Estava praticamente sozinho, só estava com ele o servo dele. Ele resolveu ir para um monte orar. Era sexta-feira, dia de vigília, né, pastor? Aí ele foi para fora da cidade. Foi orar.
Falou assim, olha, a melhor oportunidade não existe. Ele está sozinho, ele está no alto de um monte, só está ele e o servo dele. Que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cercar o monte, vamos subir e vamos matar os dois e nosso problema está resolvido. E conforme eles estabeleceram, eles fizeram. Um grande exército da Síria se deslocou para aquele monte, cercou aquele monte e estava ali se preparando para atacar. Lá em cima, Eliseu estava num tempo de oração, num tempo de intimidade com Deus, num tempo de busca. E o servo dele, num determinado momento, saiu de perto do profeta e foi para a beirada do monte e viu lá embaixo o exército. E ele ficou desesperado. Ele correu, disse, Eliseu, acabou, a casa caiu, estamos cercados. Nós vamos morrer. Ele ficou desesperado. E Eliseu então prontamente foi aonde o servo tinha ido, olhou, e para assim, indignação e inquietação do seu servo, o profeta não ficou apavorado, muito pelo contrário, ele estava extremamente tranquilo e sereno. E aí então você falou assim, Eliseu, você não está vendo a situação, nós vamos morrer. E aí então Eliseu faz essa oração que nós acabamos de ler em 2 Reis 6, 27. Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele possa ver. E naquele momento as escamas da incredulidade caíram, e aquele servo pôde ter a mesma visão sobrenatural que o profeta estava tendo. Se na base da montanha havia um exército inimigo, no topo da montanha havia um exército de anjos muito maior, em cavalos e carruagens de fogo. O exército a favor de Eliseu era muito maior do que o exército da Síria. E então o profeta fala, Senhor, cega o exército. E os anjos então descem e vão cegando, vão tocando os olhos daqueles soldados, e o exército inteiro ficou cego. E eles começaram a andar tateando assim um no outro, e até chegar perto de Eliseu. Falou assim, o que vocês querem? O que vocês estão procurando? Não, nós estamos procurando o profeta de Israel. Falou assim, não tem problema. Vocês me seguem que eu vou apresentar ele para vocês. Imagina essa cena dantesca, um exército inteiro seguindo um homem, um com a mão no ombro do outro, andando, e ele foi levando todos para dentro da cidade, para o centro da cidade, levou para a Praça 7. E aí chamou o rei, chamou o exército de Israel, o exército ficou em volta do exército, e aí ele orou e falou assim, Deus, agora você pode fazer eles ver de novo. E aí quando eles abriram os olhos, ele cumpriu a palavra dele, eles viram o profeta, e viram o exército de Israel inteiro em volta deles. O rei ficou tão preocupado, o que nós fazemos agora, Eliseu? Nós vamos matar eles, nós vamos ter mais problemas. Não, dá comida para eles e manda eles de volta, que eles nunca mais vão voltar. E assim foi. Essa história mostra o poder sobrenatural de Deus, mas mostra também que diante de um milagre, diante de uma manifestação maravilhosa do poder de Deus, existem 3 tipos de pessoas. E o que eu quero desafiar você essa noite, de uma forma bem objetiva, é identificar qual dessas 3 pessoas você é. Tem 3 tipos de pessoas nessa história. E você é uma das 3. Eu quero que você identifique qual das 3 você é, e eu quero que você identifique qual que você deveria ser. O primeiro tipo de pessoa é representada pelo exército inimigo da Síria. São aquelas pessoas que não conseguem ver o que está acontecendo. Ela não consegue ver as coisas acontecendo. Aquele exército estava imbuído com uma missão de ódio, uma missão de homicídio, uma missão de vingança.
E eles estavam tão focados na vingança, no ódio, no homicídio, que eles foram cegados. Eles ficaram cegos. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Aproveitar que não tem visitante, pastora Clara. Desceu o cajado. Às vezes vocês estão dentro da igreja, servem na igreja, são líder de célula, líder de ministério. E porque está buscando algo pessoal, ao invés de buscar o reino, você fica cego. Muitas pessoas veem a igreja ou o púlpito como uma oportunidade de autopromoção, uma oportunidade de realização pessoal. Mas não foi para isso que o Senhor te chamou e te colocou aonde te colocou. Muitas vezes também nós estamos na igreja, mas estamos feridos, magoados com um irmão, e essa amargura vai tirando de nós o prazer de estar na comunidade eclesiástica. E começamos então a nos preocupar demais com a vida dos outros, ao invés de deixar Deus agir através da nossa vida. Você quer dar opinião sobre tudo, sobre todos. E a única coisa que Deus quer é que você fale a respeito dele. Hoje, as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade da palavra. Quando nós falamos da verdade da palavra, elas ficam muito ofendidas. E talvez o seu líder de célula teve essa triste tarefa de te falar uma verdade da palavra. Talvez a pastora Glória teve que um dia chegar para você e falar uma verdade da palavra. Porque na igreja, no reino do Senhor, muito mais importante que dar uma opinião pessoal é pregar a palavra. Então esse púlpito aqui não é para dar opiniões, é para pregar a palavra. Muito mais impactante, muito mais transformador, muito mais relevante que a minha ou a sua opinião é a opinião da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. E nós começamos a investir demais nesse projeto pessoal, ou preocupar demais com a vida do outro irmão, e começamos a perder o foco do nosso ministério, começamos a perder o foco do nosso chamado e ficamos cegos. Eu já atendi uma pessoa que ela tinha um bordão que ela falava assim: que tristeza engarrafada. A pessoa falava assim: que tristeza engarrafada. Então ela tinha uma adega de tristeza. Tem gente que tem uma adega de tristeza. É um lugar que está cheio de garrafas. Mas não é de vinho, né? É garrafa de tristeza. Aí chama o seu amigo e fala assim: ó, essa aqui é da safra de 2012. Foi aquela confraternização que a pastora Glória estava servindo o almoço para o povo e deu um peito de frango para o irmão que estava na minha frente e o pescoço do frango para mim. Eu fiquei muito magoado com isso e até hoje eu não consegui perdoar. Então eu engarrafei essa tristeza aqui da safra de 2012. Aí, essa aqui é da safra de 98. Minha mãe me bateu, sendo que foi minha irmã que quebrou o prato. Até hoje eu não perdoei minha mãe. Essa amargura vai tirando de você a alegria de servir. As comparações. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Se nós ficarmos preocupados em viver o chamado do outro, nós nunca vamos ter o privilégio de viver o nosso próprio chamado. Para de olhar o que o outro está fazendo e busque de Deus a visão a respeito do seu ministério e do seu chamado. Você já perdeu muito tempo, meu irmão. Deus quer fazer coisas espetaculares na sua vida, mas do jeito dele, não do seu jeito. Você parece que não consegue ver isso. Deus, por que você usa tanto meu irmão e eu não sou usado?
A resposta geralmente é porque você não está no centro da vontade de Deus. Você está querendo realizar a sua própria vontade. Você acha que você vai se sentir realizado na igreja fazendo algo que outra pessoa já faz, quando na verdade você será realizado quando você fizer aquilo que Deus preparou para você. Talvez você não saiba ainda o que é, ou pior, talvez você já saiba qual é o seu chamado, mas você entende que não era bem isso que você queria. Você acha que é uma coisa menor, uma coisa não tão importante. Talvez envolva uma ação que não vai te fazer estar no púlpito, não vai estar em evidência, e isso te chateia, te incomoda. O Senhor te fala essa noite: abra os olhos para a minha vontade, e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Nós precisamos tirar esse desejo de autopromoção do nosso coração. Nós precisamos tirar a amargura do nosso coração. Nós precisamos tirar a comparação do nosso coração. Nós precisamos tirar o ódio do nosso coração. Essas coisas nos deixam cegos. Se alguém te ofendeu, não busque vingança. Entregue essa pessoa para o Senhor e continue vivendo. Quando nós somos amargos por causa de alguém, é como se nós estivéssemos tomando um veneno e torcendo para a pessoa que nos ofendeu morra. A pessoa te ofendeu e você está tomando veneno e torcendo que ela morra. Isso é a amargura. Talvez a pessoa nem sabe que você odeia ela, que você está triste, que você compara com ela. A vida dela, ela está tocando a vida dela. Você está preso naquilo, cego. Não consegue dar um passo, porque está tudo desfocado. O Senhor te chama hoje para o foco. Ele te chama para o centro da vontade dEle. Ele te chama por uma outra compreensão a respeito daquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. A primeira pessoa é a que não vê. A segunda pessoa é a pessoa que vê as coisas acontecerem. É o Geazi, é o servo de Eliseu. Ele, num determinado momento, recebeu uma oração e ele começou a ver o mundo sobrenatural. Ele viu o exército de anjos. Ele viu Eliseu orar e pedir para cegar o exército. Ele viu o exército ficar cego. Ele viu Eliseu conduzir um exército inteiro. Ele viu Eliseu vencer o exército inteiro. Ele viu Eliseu alimentar o exército e liberar o exército. Ele viu tudo isso. E se você tiver cuidado, se for um daqueles crentes que gosta de pesquisar, Eliseu fez cerca de 32 milagres que estão registrados na Bíblia. Porque quando ele foi despedir de Elias, ele pediu o dobro da unção, lembra disso? E Elias tinha feito 16, ele fez 32, ele recebeu o dobro da unção. É bem a verdade que se você ler a Bíblia, até a morte dele, ele fez 31, mas morto, enterrado na cova, jogaram um cadáver dentro da cova, o cadáver encostou nos ossos de Eliseu e ressuscitou, e foi o 32º milagre, porque a palavra de Deus é maior que a morte, não é verdade? Ela tinha que se cumprir. E Geazi viu muitos milagres, ele viu muita coisa sobrenatural acontecer. Ele viu. Mas você acha que isso foi suficiente para ele ter uma vida vitoriosa? Você acha que o fato dele ter visto Eliseu ser usado de forma tão sobrenatural fez com ele o que fez Eliseu em relação a Elias? Eliseu viu Elias ser usado com poder e ele desejou ser usado da mesma forma. Não foi isso que aconteceu? Porém, o Geazi viu o dobro do que Eliseu viu em relação a Elias. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Ele viu o dobro. Ou talvez não. Ele não viu os 32 milagres. Estou falando errado aqui. Ele não viu o dobro, não. Ele viu mais, mas não viu o dobro. Por quê? Porque o último milagre que ele viu Eliseu fazer foi quando ele curou Naamã. Porque quando Eliseu curou Naamã era leproso, Eliseu curou Naamã, ele foi curado da lepra,
E aí Naamã, que era de um outro reino, quis presentear Eliseu com prata, com ouro, com roupa. E Eliseu falou assim: eu não quero nada disso, são coisas consagradas a ídolos pagãos, pode levar embora, eu não quero nada. E o servo de Eliseu falou assim: como assim? O cara está dando de oferta, né? Oferta milionária. Esperou o cara afastar um pouco, foi atrás de Naamã, falou assim: Naamã, Eliseu mudou de ideia, ele quer os presentes todos. E ele pegou tudo para ele. Ele mentiu e roubou ao mesmo tempo. E quando ele chegou para Eliseu, já tinha escondido tudo. Eliseu falou assim: pois é, né? Você roubou, né? A lepra que estava nele agora passou para você. E ele ficou leproso. E é a última vez que você ouve o nome do servo de Eliseu na Bíblia. Então, apesar dele ter visto tantas maravilhas, tantas glórias de Deus, ele ainda deu mais valor às coisas desse mundo. Ele ainda foi ganancioso, mentiroso, ladrão. Isso nos mostra que ver milagres não necessariamente muda o caráter de uma pessoa. Ver o poder de Deus agir não necessariamente te torna um agente de milagres também. Isso nos mostra que Deus não nos chamou para sermos espectadores. Talvez você venha na igreja, vem na vigília, aí vê lá uma pessoa ser liberta, uma pessoa ser curada, vem no culto, vê pessoas sendo salvas, vai fazer uma visita no hospital com o irmão ora, a pessoa é curada. Ainda mais que na Lagoinha acontece tanta coisa, né, Glória? A igreja acontece tudo, você pode ver tudo, até beijaço na terça-feira. Você vê tudo. Você vê milagres. Você vê operação de maravilhas. Nós acabamos de sair da conferência do Espírito Santo. Não sei se alguns de vocês tiveram a oportunidade de ver na TV ou ir lá pessoalmente. Você vê assim, a manifestação do poder de Deus assim, ao vivo, ali na sua frente. É maravilhoso, glória a Deus. Mas Deus não te chamou apenas para ver. E às vezes nós ficamos viciados em ver. Tem gente que cada dia da semana está numa igreja diferente porque quer ver as coisas. Falaram que ali é dente de ouro, ali cai no poder, ali quica no poder, quer ver o irmão quicar, né? Ali, entendeu? A pessoa quer ir ver as coisas. Vira um freak show, vira, sei lá, vira um programa de televisão. Você quer ver, vira um espetáculo. Eu quero ver o que está acontecendo ali. Nós precisamos ver o poder de Deus, mas nós não fomos chamados para ser meros espectadores do poder de Deus. Geazi viu tanta coisa, e isso não foi o suficiente para torná-lo um homem de Deus. Isso não foi mais forte que a ganância, não foi mais forte que a mentira. Por isso nós não podemos ficar apenas na posição de espectadores. Então a primeira pessoa é a que não vê, a segunda pessoa é a que só vê, e a terceira pessoa, representada por Eliseu, ele não via as coisas acontecer, ele fazia as coisas acontecer. Deus te chamou não para ver a manifestação do poder dele, ele te chamou para manifestar o poder dele através da sua vida. Ele não te chamou para ver uma pessoa ser curada, ele te chamou para curar pessoas. Ele não te chamou para ver uma pessoa ser liberta, ele te chamou para libertar as pessoas. Ele não te chamou para ver alguém aceitar a Jesus, mas ele te chamou para evangelizar as pessoas. Esse é o seu chamado, é o mesmo chamado de Eliseu. Deus te chamou para fazer acontecer. Você quer ver o Minaslândia, o 1º de maio transformado? A resposta é você. Da história, o sujeito foi pegar o metrô, e ele estava no metrô, né? Eu sei muito bem como é que é pegar metrô assim, entre 5h30 e 6h15. Não sei se alguém aqui pega aqui na estação. Eu pego lá na Domina Shopping, que eu moro no Fernão Dias, né?
E assim, não tem lugar de maior comunhão no mundo, né? Quase um entra no outro, né? Literalmente. E esse cara entrou e estava ali apertado. E ele começou a orar ao Senhor. Falou: Senhor, tem misericórdia do seu servo. Libera um lugarzinho para ele sentar nesse metrô. Fez oração, as lágrimas desciam. Não, na verdade era o seu orc. Isso, E aí parou na primeira estação, abriu, e exatamente a pessoa que estava na frente dele, ele em pé, a pessoa sentada na frente dele, levantou e saiu. Aí ele falou: Deus de promessa, Deus de resposta, ele não é homem para mentir. Ele sentou, fez até assim. Só que na mesma estação que saiu o sujeito, que deu lugar para ele, entrou uma moça grávida de 9 meses e meio. Assim. O umbigo já estava para fora, avisando que o pãozinho já estava no ponto para sair. Que barrigão. E ela parou na frente dele, assim, o umbigo dela já está quase encostando no nariz dele. Assim. E ele olhou para aquela mulher muito grávida, já com dores de parto. E novamente ele fez uma oração. Ele fechou os olhos e falou assim: Senhor, toca no coração de alguém para dar um lugar para essa mulher. Será que o mundo hoje está tão frio, tão calculista, tão indiferente, tão alienado, Senhor? Espírito Santo de Deus, desperta alguém para dar um lugar para essa mulher, em nome de Jesus. Meu irmão, você é a resposta da sua oração. Você é a resposta da sua oração. Você está buscando o poder de Deus, você é a resposta para que o poder de Deus se manifeste. Você está orando por uma cura de um parente, você é a resposta para que essa cura se manifeste. Você está orando por um parente aceitar Jesus, um amigo aceitar Jesus, você é a resposta para que ele aceite a Jesus. Porque em nome de Jesus hoje, como naquele dia, eu oro para que as escamas dos olhos caiam e você veja o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você que anda cego ou que anda só sendo espectador das coisas. Deus preparou essa noite, esse 5 de maio, para tirar... maio, está passando rápido, né? Mas que vem Dia dos Namorados. Deus está te chamando para deixar a cegueira, ou deixar de ser um espectador, para ser alguém que faz a diferença. Ele quer abrir os seus olhos espirituais e te mostrar os planos espetaculares que Ele tem para a sua vida através das mãos poderosas dele. Ele quer te mostrar como que você vai auxiliar essa igreja a expandir o reino dele através dos dons que Ele implantou na sua vida. Ele quer te mostrar o lindo ministério que Ele reservou para você nesse lugar, antes da fundação do universo. Ele quer tirar todo ego, todo ódio, toda cegueira. Ele quer te tirar da zona de conforto e te colocar numa posição de ação, numa posição de protagonismo no mundo espiritual. Talvez não vai ser aqui em cima do púlpito que Ele vai te usar. Talvez vai ser numa torre de oração, sustentando o ministério dessa igreja. Talvez vai ser na diaconia, nos corredores. Mas toda vez que você levantar as mãos, dela sairá um poder que vem do alto. Estevão era um diácono, mas ele curava pessoas. Ele não era o apóstolo, era o diácono. Aparentemente, um cargo secundário. Mas ele não via dessa forma. Era o chamado dele. A Bíblia fala que ele curava doentes através do nome de Jesus. Conhecia a palavra como poucos. E por pregar a palavra,
ele foi apedrejado. Mas antes de morrer, ele olhou para o alto e viu os céus abertos. E Jesus, já ressurreto, já à destra do Pai eterno, já cumprido toda a sua designação, sua missão, já era o Deus que tinha consumado, nos reconectado. Ele fez questão de se levantar do trono para receber aquele diácono de volta lá no céu. Deus quer te usar, você não tem noção do quanto Ele quer fazer através de sua vida. Mas parece que você está preso, travado no tempo, ou apenas assistindo. Mas Ele te chama essa noite a sair da zona de conforto, da zona de cegueira e fazer as coisas acontecerem. Eu quero orar com você como Eliseu orou naquele dia pelo servo dele. Mas você não vai ter o fim daquele servo. Você vai ter o fim de Eliseu. Um fim de glória. Um fim de vitória. Se você entende que você está nessa condição e precisa dessa oração, eu quero que sem nenhum constrangimento você saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós vamos orar juntos. Eu e os demais pastores da igreja, pastora Glória, os demais pastores, vamos impor as mãos sobre os seus olhos e vamos profetizar uma visão sobrenatural. Vamos profetizar um chamado profético para a sua vida, porque não? Nós vamos profetizar que a partir de hoje, tudo aquilo que te prendia na cegueira espiritual vai ser quebrado. Os seus olhos serão abertos. E a sua vida, o seu chamado, seu ministério, seus dons nunca mais serão os mesmos. Porque a partir de hoje Deus vai fazer acontecer através da sua vida, através das suas mãos, através da sua oração, através do seu testemunho. Pessoas serão curadas, libertas, salvas, e o diabo será envergonhado, e as portas do inferno não prevalecerão sobre si.